Olá, queridos alunos do programa Inclusão Produtiva do SEAC Jardim Ferraz. Estamos aqui no cenário da nossa querida cidade sem limites, querida Bauru, nosso cartão postal. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Bauru, ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, por estar nos proporcionando e, de uma certa forma, que vocês recebam em suas casas esses videoaulas. Eu acredito que essas videoaulas venham para somar com vocês, tá? Não são aulas complementares. Através das videoaulas, nós vamos conseguir inserir o conteúdo programático de forma teórica, para que, de acordo com a nossa escala já enviada a vocês através do WhatsApp, nós possamos, então, realizar as aulas presenciais. Reinventar? Sim, reinventar. Reinventar hoje? Eu, particularmente, eu acredito que não haveria necessidade de uma pandemia para que possamos reinventar. Acredito eu que a partir do nascimento de cada um de vocês, esse reinventar ele já deveria estar presente. Por quê? Porque acreditamos que dentro de um cenário, esse cenário sempre será mutante e uma estabilidade emocional, uma estabilidade em termos de aprendizado, leva o ser humano a uma estagnação. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero progredir, eu preciso estar observando esse cenário e adotar como metodologia de vida mudanças. Estar na zona de conforto é muito fácil, é muito tranquilo. O difícil é ao trabalhar a cada mudança, de acordo com as mudanças, uma estratégia de trabalho. Então, nesses primeiros minutos, eu gostaria de explicar a vocês de que forma procederemos esse aprendizado através das videoaulas. Tá? Então, veja bem, eu, como as demais instrutoras do SEAC, nós vamos disponibilizar no grupo de WhatsApp de cada turma um link semanalmente com as aulas teóricas. A partir do dia 1º de junho, em forma de escala, nós estaremos vivenciando esse conteúdo programático teórico em aulas presenciais. De que forma? Nós vamos tomar todas as providências para que todos estejam seguros, em relação a essa pandemia. Será obrigatório o uso de máscaras. O SEAC irá disponibilizar o álcool 70% e cada aluno, ao entrar no SEAC, vai ser realizada a medição corporal. Tudo isso para manter a segurança e a saúde de todos. Então vamos lá, como que acontecerá essas aulas presenciais? Em primeiro momento, vocês devem ter observado na escala que as turmas foram repartilhadas, ou seja, nós dividimos a turma. Por quê? Qual o motivo? Porque até o momento do início da pandemia, as tarefas eram realizadas em grupo. Vou citar um exemplo. O pessoal do eletricista básico, em cada box, comporta até 6 pessoas. Então, uma tarefa ela era executada por 6 pessoas no máximo. A partir do dia 1º de junho, esse mesmo espaço será utilizado por apenas um usuário. O usuário realizará a tarefa de forma individual. Pessoal de rotinas administrativas. Após o período da distribuição desse processo teórico, vocês devem automaticamente exercitá-los. Então, nós dividimos a turma em 2 partes. Metade em determinados dias e a outra metade nos demais dias. Nesse formato, garantiremos a saúde de todos e jamais perderemos a qualidade. Perder a qualidade. Não há intenção e o objetivo é manter a qualidade, falo por mim e por todos os integrantes do processo de aprendizado de vocês no nosso SEAC. Sugiro que toda e qualquer dúvida ela seja levada ao instrutor.
seja através do grupo de WhatsApp, seja através do privado do instrutor, seja através de uma ligação telefônica, seja através do processo presencial. Garantir a qualidade é garantir que vocês estejam entre os melhores profissionais da nossa querida cidade de Bauru. Ser o melhor profissional? Ser a melhor profissional? Não. Estar entre os melhores. Então vamos lá. Vamos deixar bem claro. As aulas através de vídeo são apenas mais uma ferramenta de aprendizado a vocês. A qualidade jamais será retirada em relação ao motivo de videoaulas. Isso se faz necessário nesse momento, de acordo, com, vamos dizer assim, com as orientações das autoridades competentes. Nesse formato, conseguiremos manter então o distanciamento adequado e toda a precaução para que vocês frequentem o curso e que a saúde não seja afetada. Neste formato de trabalho através de vídeo, o vídeo será disponibilizado semanalmente. E será disponibilizado semanalmente no mesmo horário o qual vocês frequentavam a aula presencial. Por exemplo, o vídeo disponibilizado no dia X da semana às 19 horas não significa que você necessariamente terá que assisti-la neste dia, neste horário. Porém, eu sugiro que assim seja feito. Tá? Por quê? Tomamos todas as providências, tá? Ficamos vários dias em estudo para possibilitar o acesso de todos. Mas, reforçando, o vídeo ficará disponível. Porém, a sugestão é que a cada nova aula enviada, ela seja assistida, ela seja apreciada no momento da sua liberação. De que formato ela vai ser liberada? Ela vai ser liberada através de um link no grupo de WhatsApp, ok? Então, as aulas presenciais individualizadas, as aulas de vídeo em grupo. Neste momento, deixamos então esse propósito das explicações em relação de que formato iremos trabalhar e vamos partir para aquilo que realmente é importante para nós, o grande e forte aprendizado. Vamos, avante e sucesso a todos. Em continuidade, a primeira videoaula dessa trajetória, desse novo cenário, daremos continuidade então com conteúdo técnico em relação ao curso avançado, nosso chamado Comandos Elétricos, Automação Industrial, do programa Inclusão Produtiva Jardim Ferraz, SEAC Bauru. Para que possamos dar continuidade ao processo, para que vocês estejam aptos a realizar as tarefas, como já informado para vocês no início do vídeo, devemos recordar alguns pontos já discutidos em sala de aula no início desse semestre, anterior ao recesso desta pandemia. O ponto principal a ser relembrado é a identificação dos terminais dos elementos passivos do diagrama de comandos elétricos, ou seja, os contatos. Acredito eu que todos se recordam que para cada situação de repouso de cada contato, havia um poder numérico o qual identificava esses contatos no diagrama. Então vamos lá, vamos recordar. Se eu tenho um contato normalmente fechado, numericamente falando, no diagrama, esses terminais serão nomeados como poder numérico 1 e 2. Na mesma filosofia trabalhada, caso esses contatos sejam normalmente abertos, o poder numérico a ser utilizado é adotado o poder 3 e 4. Simples. O que seria o repouso? Da maneira o qual o elemento foi construído pelo seu fabricante. O que seria o exercício trabalho? É a partir do momento, por uma reação elétrica, esses contatos deixam de trabalhar na situação repouso e passam a trabalhar desenvolvendo determinadas atividades.
O que seriam essas determinadas atividades? Simples. Quando eu tenho contatos auxiliares, o próprio nome já diz, eles estarão auxiliando uma determinada força-trabalho. É aquela famosa sequência operacional que nós já discutimos em sala de aula. Aquele conceito, principalmente, de uma selagem de contatores, o qual eu utilizo um contato auxiliar para realizar a selagem de um determinado contator. Bom, por que isso é importante? É importante para um bom entendimento tanto do usuário do diagrama de comandos como o técnico mantenedor desse circuito. Então vamos lá. Um exemplo. Se eu tenho um contato normalmente fechado, ele será representado graficamente, né, e numericamente falando com 1 e 2. Caso esse contato seja normalmente aberto, a sua identificação de terminais estaria para 3 e 4, certo? Então, resumidamente, 1 e 2 contatos fechados, 3 e 4 contato aberto. Para um melhor entendimento, tá, nós podemos optar em estar exemplificando neste vídeo aula a mesma atividade inicial do curso de comandos elétricos. Não sei se vocês se recordam, espero que sim, a nossa famosa partida direta. Vamos trabalhar aqui com um sistema de alimentador bifásico. Esse sistema de alimentador bifásico, automaticamente por ser bifásico, precisa receber uma fonte de energia elétrica entre o qual as fases estarão defasadas, né, uma em relação à outra. Então, novamente, recordando, eu tinha lá uma fase R, uma fase S. Por que fase R e fase S? Eu estou citando, estou exemplificando. Poderia ser L1, L2, linha 1, linha 2, não importa, né, de que formato o projetista identificou essa sequência de fases. O que importa é que, em termos de nomenclatura, elas têm que ser diferenciadas. Bom, então, falando sobre uma partida direta, eu posso citar simplesmente, né, um diagrama o qual contemple, né, um botão ou um pulsador ou um botão pulsador normalmente fechado, o qual o objetivo vai ser a desenergização do sistema, ou seja, desligar essa máquina, esse painel que seja. Um botão acionador. Esse botão acionador necessariamente tem que ser um botão, né, normalmente aberto. Então, em termos de nomenclaturas numéricas para identificar seus terminais, utilizamos aí 3 e 4. E esse processo, né, será capaz de energizar o elemento ativo, tá, de um componente elétrico de comandos elétricos chamado contator. E aqui no nosso exemplo, vamos citar K1, ou seja, contator 1. Todo e qualquer circuito elétrico, ele deve seguir as normas NBR, NBR 5410, o que diz respeito à segurança. Então eu preciso anexar dispositivos de proteção toda vez que o circuito elétrico, né, ultrapasse 10 amperes. O nosso circuito de comandos elétricos, como reforçando para vocês, ele não pode trabalhar em processo acima de 10 amperes. Portanto, todos os elementos em termos de contatos auxiliares são fabricados para suportar esse fluxo de corrente elétrica. O que é amperes, pessoal? É a unidade de medida de uma grandeza elétrica chamada corrente elétrica. Então, a grandeza é dada pela corrente elétrica, o qual a sua unidade de medida é o ampere. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 2 fusíveis, tá? Esses fusíveis garantirão a proteção do circuito, o qual está sendo exemplificado nessa primeira videoaula. Vou utilizar um contato em paralelo com esse botão, que podemos citar de botão 1, botão 0 para desarme dessa atividade. Então, esse contato de K1, ou seja, do contator 1, ele vai receber o 3 e 4, por ser um contato, um elemento passivo normalmente aberto,
E o objetivo desse contato auxiliar, nada mais, nada menos, está voltado para manter esta bobina energizada, esse elemento ativo desse componente elétrico. Tá? Então, percebam aqui que esse contato está conectado paralelamente à botoeira, o botão pulsador de acionamento. Fato este, lá do módulo básico, características de circuitos paralelos, a independência dos elementos, ou seja, independente que eu esteja acionando essa botoeira 1, esse contato de K1, esse primeiro contato auxiliar, ele vai manter essa bobina energizada. Então, este contato do contator 1, ele não vai energizar a bobina do contator. O que vai acontecer? Ele vai manter a bobina energizada, pois quem vai energizar essa bobina do contator é o botão 1. Então, o botão pulsador, através de um operador, assim que ele for acionado, ele vai energizar a bobina do contator, que por sua vez vai abrir e fechar contatos, todos aqueles contatos relacionados a esse componente elétrico, ou seja, os contatos auxiliares do contator 1, ok? E nesse caso, esse primeiro contato, que tem como objetivo manter energizada. Então, uma vez energizada a bobina, o elemento ativo, vai fechar esse contato, vai criar essa rota alternativa, mantendo essa bobina energizada. Bom, este contato aqui inicial, ele é o primeiro contato. Então, quando eu faço a prática, né, de inserir contatos em comando elétrico, eu preciso identificar qual que é a sequência. Por quê? Eu não posso utilizar contatos auxiliares de um determinado contator para duas atividades que não sejam correlatas. Tá? Então, vou dar aqui o exemplo do acionamento de uma sinaleira em função desta bobina estar energizada. Então, a bobina do contator 1 ser identificada quando ela for energizada em um painel de controle. Então, eu teria aqui uma lâmpada, uma sinaleira, no meu barramento um outro contato auxiliar do contator 1, que quando a bobina for energizada, ou seja, esse elemento ativo, fará com que este contato mais o contato adicional para a sinaleira sejam acionados. Contatos normalmente aberto sendo acionado, automaticamente eles passam para contato fechado. Então, a partir do momento que for energizada a bobina, através da botoeira 1, fecha o contato inicial, mantém energizada, simultaneamente o segundo contato e faz com que a lâmpada entre na diferença de potencial, desenvolvendo então a sua força-trabalho, que é o quê? Sinalização. Então, se eu tenho dois contatos de K1 e os dois contatos são abertos, os dois recebem o poder numérico 3 e 4. Porém, e agora? Como que o eletricista mantenedor de circuitos elétricos em comandos elétricos vai identificar quando der uma falha na lâmpada, qual contato ele tem que verificar caso seja uma falha de contato? Simples, é o sistema sequencial de contatos. Então, anterior ao poder numérico de identificação da força-trabalho dos contatos, eu preciso colocar a sequência. No caso aqui, o primeiro contato, 1 e 1. Então, seria o contato 13 e 14. O segundo contato, 2 e 2. Então, aqui eu tenho o contato 13 e 14, eu tenho o contato 23 e 24. Esse tópico já foi discutido com vocês, alunos, desse primeiro semestre de 2020, a turma de 2020. Eu só estou relembrando, tá? Anteriormente aí as explicações do nosso relé temporizado. Preciso explicar para vocês o que é um relé temporizado, um temporizador que seja. Como já comentado no início da videoaula, como vão proceder as aulas presenciais. Tá? Não há êxito, ser sucesso, fizermos somente videoaulas. Eu preciso colocar vocês na prática. Porém, como já explicado, a turma será repartilhada e vocês trabalharão individualmente. E a primeira tarefa a ser desenvolvida praticamente vai envolver o nosso relé temporizado, ou temporizador que seja. Bom, então, para mim saber também que esse segundo contato de K1, existem dois formatos de identificação. Eu posso novamente copiar K1 ou simplesmente, caso eles estiverem na mesma linearidade, eu posso tracejar. O que eu não posso? Eu não posso
colocar a nomenclatura, tracejar e colocar a nomenclatura novamente. Ou eu opto em tracejar, ou eu opto em colocar a nomenclatura. Então, aqui se dá, né? Falta aqui a identificação da lâmpada 1, falta o quê? A identificação da fonte de energia elétrica. É importante essa identificação. Sem essa identificação, o eletricista mantenedor de circuitos elétricos, de comandos, de automação, não vai, né, tomar as devidas providências corretas na hora de substituição de um elemento ativo. Então aqui, ó, eu tenho duas fases em corrente alternada, uma frequência de 60 Hz, no caso das nossas bancadas do SEAC, uma tensão de operação de 220 volts. É necessário que essa identificação esteja presente. É necessário que todos os elementos sejam identificados, inclusive os fusíveis, tá? Que eu coloquei aqui como E1 e E2. Então partimos da seguinte formato. Esse é um circuito de comandos elétricos, é uma partida direta, o qual a sequência operacional é, estando sob tensão, as fases RS, pulsando-se a botoeira B1, através dos terminais 1 e 2 da botoeira B0, energiza-se a bobina do contator 1, que por sua vez, estando energizado, vai abrir e fechar seus contatos. Entre eles, o primeiro contato, 13 e 14, que tem o objetivo de mantê-la energizada. Simultaneamente, o contato 23 e 24, que tem como objetivo disponibilizar a diferença de potencial para o elemento lâmpada, que automaticamente vai trabalhar com a sinalização no painel de operação. Desejando finalizar o processo de atividade desse painel de comando elétrico, dessa máquina que seja, pulsa-se a botoeira B0, que por sua vez rompe a diferença de potencial entre as fases RS com os intermediários ativos e a bobina passa a ser desenergizada. Uma vez a bobina desenergizada, os seus contatos, no caso é contator 1, volta à sua posição de repouso. Tá certo? No caso é a posição de repouso, contato normalmente aberto. Bom, isso aqui é um breve resumo daquilo que nós já trabalhamos. Agora vamos no que realmente, né, vamos trabalhar em relação aos temporizadores. Deixamos um pouco de lado esse diagrama de partida direta e vamos trabalhar o nosso famoso temporizador. Quando se fala em temporizador, tá, eu não vou identificar marcas, apenas eu vou deixar bem claro a todos que, independente do fabricante, tá, existe um protocolo de trabalho que os temporizadores, né, esses elementos elétricos aqui, o qual vocês terão acesso nas aulas práticas, tá, eles devem possuir como característica. Eu posso possuir temporizador simples, posso possuir temporizadores duplos, cíclicos que sejam. O que é um temporizador cíclico? Ele vai na rotatividade como se fosse um relógio, que não vai ser o caso dessas tarefas. Nessas tarefas aqui, para ficar um pouco mais complexo para vocês, eu vou desenvolver atividades com temporizadores simples para que vocês façam um trabalho entre temporizadores. Então, um pouco diferente em relação a esses poderes numéricos de identificação de terminais, os temporizadores, eles seguem, né, uma regra praticamente de um contato fixo, contato 15 que seja, é um contato fixo, é um contato comum, vamos dizer assim. E esse contato fixo, ele está, né, numa situação aí de repouso, ele está para com o contato 16. Então, um exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma fase R, entrando nesse terminal 15 do temporizador, eu tenho aqui uma lâmpada entrando na fase S. Enquanto este temporizador não entrou em trabalho, ou seja, ele continua em repouso, essa lâmpada aqui ela está em trabalho. É confuso? Não. Vamos lá. Vamos sincronizar. Temporizador em repouso, lâmpada em trabalho. Neste caso, nesse exemplo. Por quê? Contato normalmente fechado. Eu tenho a fase RS. Então, quando que essa lâmpada vai sair do processo? Quando decorrido o período de tempo do temporizador. Porque a partir do momento que houve a percurso de tempo programado pelo eletricista, este contato comum, ao invés de ter acessibilidade ao contato 16, ele tem um outro contato aqui, ó, chamado 18. Então, o que vai acontecer quando acontecer esse período de tempo? Esse contato comum, ele sai da posição 16 e entra na posição 18. O que eu tenho aqui? Independente.
independente de qual circuito eu tenho nesse bloco. O importante é que, a partir do momento que houve esse período de tempo, esse contato comum chamado contato 15, ele sai da posição 16 e passa para a posição 18. E se por eventualidade foi cessado a energia elétrica desse temporizador, automaticamente ele retorna para a posição 16. Enquanto ele esteve na posição 18, lembra aqui da historinha, ó? Temporizador em repouso, lâmpada em trabalho. Inversamente proporcional. Temporizador em trabalho, lâmpada em repouso. Lógico, eu estou levando em consideração este exemplo de exercício. Poderia ser ao contrário, né? Eu poderia ter aqui, ó, um diagrama qualquer na posição 16, seja ele x, y, z. Eu poderia ter a lâmpada em 18. Aí, né, o que aconteceria? Diretamente proporcional. Temporizador em repouso, lâmpada em repouso. Temporizador em trabalho, lâmpada em trabalho. Então, quem define a sequência operacional, quem define a situação dos fatos de acontecimento do comando elétrico é justamente o projeto, é o diagrama de projeto, certo? Isso aí vai ser exigido para vocês como atividades a serem entregues, atividades avaliativas, e vocês terão condições plenas de estar entregando essas atividades ao instrutor para a conferência. Eu sugiro que toda e qualquer dúvida seja apresentado à instrutoria, seja através do grupo de WhatsApp, seja através do privado, ligação telefônica, nas aulas presenciais. O importante é que vocês tenham a segurança que vocês estão sendo assessorados por uma equipe de instrução e que essa equipe de instrução está envolvida com o progresso de vocês. Novamente, reforçando, para que vocês estejam sempre e sempre entre os melhores profissionais. Estar entre os melhores profissionais não é simplesmente receber um certificado de uma instituição de ensino. Estar entre os melhores profissionais está além de receber um certificado, certo? Então, o que seria esse além? O autoconhecimento. Então, é importante que toda e qualquer dúvida seja levada à sua instrutoria. Fico à disposição, falo em nome de toda a equipe do SEAC. Estaremos à disposição para orientá-los. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo e que tão breve, a partir do dia 1º de junho, tenhamos um contato presencial, de acordo com as recomendações apresentadas no início do vídeo, e desejo muito sucesso a todos. Uma ótima noite, de muita paz, equilíbrio. Sucesso sempre a todos. Até breve.